A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua casa. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, uma mensagem, um pão quentinho que Deus me deu agora para entregar para você. No o primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20, está falando aqui de um acontecimento que ficou marcado no reinado de Acabe. Elias, o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal, porque Elias sabia o Deus que ele servia. A gente, quando sabe o Deus que a gente serve, a gente não duvida nem por um pouquinho assim, que ele vai falhar, porque ele não falha. Eu estava ontem sentado lá, estava na imobiliária, no escritório da imobiliária, e tem lá um cliente que tem uma quinta de eventos, né? Para vocês é uma chácara aí de eventos que está à venda conosco. E ele está pedindo ali, né, uma quantia elevada de dinheiro, porque vale, né? É de eventos, está tudo preparado para isso. E ele já está muito preocupado porque ele queria vender aquilo rápido. E eu falei, tenha calma, vai vender, tenha paciência. Né? A primeira vez, umas semanas atrás, ele falou assim, mas acha que eu vou vender? Vai vender, tem a pessoa certa, ela vai aparecer, tenha paciência. Tudo tem um tempo e um modo certo, a hora certa. E ele olhava assim para mim, né? Porque essas pessoas que eu lido não são pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? São pessoas que são descrentes, né? Não tem, vivem por viver, não creem em nada, ou creem no seu braço, na sua força, no seu trabalho, na sua prosperidade e assim por diante. E essas semanas atrás ele estava lá e eu falei com ele, tenha paciência, tudo no tempo, vai vender, tem a pessoa certa, ela vai aparecer. Quando foi ontem, ele olhou para mim, então, já conseguiu algum cliente? Eu falei assim, ainda não. Aí a minha colega, não, por acaso eu recebi uma mensagem de uma visita, que é para marcar, e eu falei, olha, tá vendo? Já tem uma visita. E ele falou assim, olhou para Carol e falou assim, mas a sua colega, ela é sempre assim confiante? E a Carol falou assim para ele, sempre, desde quando eu conheço, ela é sempre assim. E o mais interessante, que quando ela fala as coisas acontecem. E ele, como assim? Acontece. Eu nem falo nada, só olho para ela. Aí eu falei, ele falou assim, mas por que você tem essa confiança? Você parece ser tão tranquila. E eu falei assim, porque a gente tem que ter confiança. A gente tem que ter confiança, a gente tem que ter fé. A gente não pode deixar as circunstâncias abater. A luta, ela vem para todos nós. Não tem um que não passa uma dificuldade. Ele, por exemplo, perdeu a esposa há 4 anos atrás, uma jovem, ela era nova, morreu. E ele ficou viúvo com filhos. Né? Eles até compraram essa quinta de eventos justamente porque eles estão na França e eles queriam trabalhar aqui com eventos. E ela faleceu e ele perdeu o gosto por isso. E é por isso que ele está a vender agora. E eu falei assim, a luta vem, mas a gente tem que estar centralizado, tem que estar ali, mentalizado. E ele falou assim, mas eu não consigo deixar de estressar. Eu falei assim, agora me responde uma coisa, vale a pena se estressar? Vai resolver alguma coisa se você ficar mais nervoso? Ele, não. Pois, isso só te deixa doente. Porque a gente tem um controle, a gente tem que ter um domínio próprio. Todo mundo tem aquele momento de ira. Por isso que a palavra fala assim, ireis, você pode irar. O ser humano tem aquela fase da ira, mas você não deve pecar. E o nosso problema é que nós iramos e pecamos contra o Senhor. Ou falamos coisas que não devemos, ou agimos de forma indevida, né? Muita gente até passa a agredir o outro, não só verbalmente, mas também fisicamente. Então a gente está irando e pecando contra o Senhor. Porque irar, eu vou irar, você vai irar, vai ter aquele momento que vai subir o sangue na cabeça, como uma panela de pressão pronta para arrebentar. Já viu a panela de pressão, com aquela válvula? Ela fica ali na giratória, mas ela não explode. Agora tem pessoas, já aconteceu de panela de pressão estourar? Eu já vi. Uma vez a minha avó colocou uma panela de pressão com feijão em um fogão de lenha, estava lá meu pai e meu avô, parte paterna, muitos anos atrás, que aquilo estourou, que aquela panela de pressão estourou, queimou o braço do meu avô, as cascas do feijão foram diretamente nos olhos do meu pai ficou algum tempo sem enxergar, deitado numa cama, depois ele voltou a ver normalmente. Então, a ira, ela está dentro de uma panela de pressão. Mas se ela arrebenta, ela causa um estrago.
É por isso que a palavra, ela nos orienta. Você pode até irar, ela pode estar lá, ferver, mas você não vai deixar ela estourar, porque se ela estourar, depois não tem como reverter. É como uma flecha, ela vai acertar em algum lugar. E eu estava tentar explicar isso para ele. Ele falou assim, mas às vezes não dá. Eu falei assim, às vezes não dá. É verdade que não dá. Mas se a gente lutar contra isso, a gente consegue dominar esse sentimento de raiva, esse sentimento de ira, sabe? E não é fácil, não é. Tem coisas assim que a gente... Mas Deus vai, o Espírito Santo vai nos dando isso, domínio próprio. E ele falou assim, nossa, é bom. É bom que você seja assim, porque o mundo tem muitas pessoas estressadas. E eu falei assim, estressam, morrem cedo e não resolvem nada. Problemas a gente resolve com calma. Não vale a pena se estressar. Se não está habilitado para resolver o problema nesse momento, porque a sua panela de pressão está quase a arrebentar, o que você faz? Desliga o fogo, deixa a água do feijão esfriar, acalmar, aí depois você abre a panela de pressão e pronto. Aí começa a resolver o que tem que resolver. Se você não está preparado, certo? Para resolver o que você tem que resolver, se você está muito nervoso com a situação, tá aí, tá mesmo assim, a ponto de explodir e queimar muita gente, não faças isso. Acalma, fica tranquilo, deixa a água do feijão esfriar, para depois você abrir a panela e resolver o que tem que resolver. Certo? Eu sei que Deus está falando. Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele fala conosco, não é? E eu parei para pensar e meditei no que ele estava falando. E eu falei, pois, mas eu sou assim porque eu tenho confiança em Deus. Porque se eu fosse confiar em mim própria, nunca que eu teria essa autoconfiança que eu tenho. Eu libero essa confiança até para pregar para vocês, quando eu prego aqui, e eu sei que vocês sentem essa presença de Deus através da minha vida, na ministração, e essa confiança de pregar a palavra, porque eu tenho experiências com Deus. Eu tenho muitas experiências de vida com Deus. Eu tenho 36 anos de idade. A primeira vez que eu conheci ao Senhor de verdade foi com os meus 14 anos, que foi quando eu fui para a igreja, depois fui batizada com o Espírito Santo, depois ele foi me entregando dons. Então eu tive experiências, eu tenho essa experiência com Deus desde os meus 14 anos. Experiências fortíssimas que Deus permitiu acontecer comigo. Então eu sei o Deus que eu sirvo. Elias, o profeta Elias, ele sabia muito bem o Deus que ele servia, por isso que ele tinha tanta autoridade de Deus para falar. Quando a gente tem autoridade de Deus, essa autoridade vem das experiências. Quem não tem experiências com Deus não vai ter essa autoridade de Deus. Por quê? Porque tem medo. Tem que falar, eu não vou falar uma coisa que eu não vivi. E é verdade. De fato é isso, é a realidade. Agora, quando você sabe daquilo que você já viveu com Deus, ninguém te segura mais. Pode falar assim, não vai dar certo, essa porta não vai abrir para você, você não vai conseguir isso. Aí você olha para a pessoa e fala assim, não. A sorte, ela se lança no regaço, se lança no colo, mas a decisão final vem da parte de Deus. Então, eu não vivo por sorte, eu vivo pela direção de Deus. Então, a gente tem autoridade para repreender, sabe, as investidas do diabo, porque o diabo ele vai te colocar aí coisas na cabeça, vai dizer que você não vai conseguir, vai dizer que você não vai sair dessa situação, vai dizer que você é uma pessoa frustrada, uma pessoa que nunca vai prosperar. Mas quando eu sei que Deus já me prosperou lá, que Deus já me abençoou lá no meu passado, que Deus está me abençoando aqui, por que Ele não vai abençoar no futuro? Há alguma alteração no poder de Deus? Nunca. Não tem alteração no poder de Deus. Continua sempre sendo o mesmo. Então essa palavra que eu tenho para você é o seguinte, tem coisas que nós precisamos ter autoridade de Deus. Sabia disso? Às vezes você está aí com um desejo no seu coração, um sonho forte, ardendo dentro de você, e você já abriu a boca e falou, olha, eu queria comprar aquilo, eu queria fazer isso, e a pessoa olha para você, você está maluco? Ou você está maluca? Quando que você vai chegar lá com as suas condições? Aí você vai lembrar, não, eu vou trazer à minha memória aquilo que um dia lá me deu esperança.
certo? Aquilo que um dia aconteceu. Então, está me dando esperança para o meu futuro, para o meu presente. Então, eu vou trazer isso. E você vai começar a lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. E você vai ver que isso que você está pedindo para Deus é só mais uma etapa que você vai passar e você vai conquistá-la. São troféus que Deus coloca diante de você para você conquistar. Já viu quando uma pessoa... O meu marido já correu em corridas de motocross e ele já chegou a ganhar em primeiro lugar. E quando eu via ele lá no pódio a receber o troféu, ele todo contente, né? Porque imagina, ele está correndo ali com mais ou menos 30 pilotos e a pessoa chegar no primeiro lugar, não é? É gratificante, é honroso o esforço dos treinos, né, que ele fez ele conquistar o pódio. Então, é muito bom isso. Então, o que nós passamos, o que nós vivemos, as etapas da vida, é o quê? É você sendo preparado para você subir lá no pódio e você receber o seu troféu. E quem tem essa recompensa? Deus, certo? Então, quando as pessoas falarem que isso é muita coisa para o seu caminhão, muita areinha para o teu caminhão, você vai dizer, pode ser diante dos teus olhos muita areia para o meu caminhão. Para você pode ser pequeno meu caminhão, mas não se preocupa que Deus vai trocar o caminhão, mas que a areia ela vai caber no meu caminhão, ela vai, porque Deus faz milagres, meu filho. Deus faz milagres. Eu falo com toda a convicção da minha alma, de todo o meu entendimento, o que eu entendo, que Deus faz milagres, que Deus abre portas, que Deus faz prodígios, que Deus faz maravilhas, que Deus faz coisas que o homem não espera, não está à espera. Ele faz. Deus facilita a sua vida. Deus te dá graça diante do homem. Deus te capacita diante dos homens. Deus, o que a palavra fala? Tira lá do monturo, do lixo, desprezado, humilhado, condenado já, porque toda a gente condena. E Deus tem algo para você. Deus vai lá e tira lá da humilhação. E começa a colocar no meio de homens que se acham grandes, poderosos, e muda a história. Eu fico admirada com a história de Esther, porque é uma simples judia, uma menina simples. Tenho certeza. Eu penso em Esther e eu imagino ela na simplicidade dela. Em um país que não era dela, cultura nada dela, língua nada dela. Aí o que acontece? Mas Deus queria tirar aquela rainha Vasti e dar oportunidade para uma judia que ela nem falou, sabe, a origem dela. Por quê? Porque o povo, você já dá para você ver que o povo era perseguido lá, certo? O povo era perseguido naquele lugar. Então, o próprio primo dela disse, não, você não vai falar da sua linhagem, você não vai falar quem são seus parentes, você não vai dizer nada disso, você vai entrar calada e vai sair muda. Mas faça o que o Espírito Santo de Deus está te mandando fazer. E Deus deu tanta graça para aquela menina, que quando o eunuco do rei olhou para ela, ele se apaixonou por ela, gostou tanto dela que favoreceu a vida dela. E é assim que Deus faz. Sabe, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Deus coloca pessoas que ela vai bater o olho em você, ela nunca te conheceu, mas ela vai sentir a graça de Deus na sua vida, que ela vai identificar contigo, ela vai facilitar a sua vida. É interessante isso que eu estou falando, porque eu vivo isso, de chegar em lugares que quando eu chego, eu nunca vi a pessoa, mas a pessoa se identifica comigo, a pessoa se abre comigo. Por quê? Porque Deus está facilitando a minha vida para com aquela pessoa. Porque Deus tem propósito. Deus não une por unir. Deus une com propósito. Você não vai num lugar por ir, porque Deus tem um propósito. Você entra numa empresa não porque você quis entrar nessa empresa, porque Deus tem um propósito com você nesta empresa. Você não casa com essa pessoa porque você quis casar. Você casou, mas é porque Deus tem um propósito. Até quando você casa com um homem difícil, complicado, porque às vezes a gente casa por desobediência, até nisso Deus te ensinando você ser obediente, propósitos. Aí Elias, ele tem uma autoridade de Deus tremenda, porque Acabe, ele foi um dos piores reis que passou sobre Israel. O homem era endemoniado e conhecia Deus, gente. Aí ele vai dizer que há pessoas endemoniadas que conhecem a Deus? Sim, Saul conhecia Deus.
Só que o espírito maligno saiu, o espírito de Deus saiu dele, aí entra o espírito maligno enviado da parte do Senhor e o homem ficou possesso. Então tem pessoas que se dizem libertas e de fato não são libertas. Por isso que a gente tem que ter, sabe o quê? Domínio próprio, temperança, controle emocional. Tem gente que abre a boca e xinga o tempo todo. Fala palavrão, amaldiçoa. Cuidado, porque Acabe também conhecia a Deus e era um endemoniado. A palavra diz que Acabe, ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele era o piorio. Sabe por quê? Porque ainda de andar no pecado, ele ainda casou com uma mulher que era pecadora, que era Jezabel. Aí ele começou a levantar altar ao Deus de Jezabel. Aí isso, diante dos olhos de Deus, isso era terrível. Começou a levantar aqueles postes ídolos, né? Aqueles ídolos em cada canto. Aí isso foi abominação diante do Senhor. E o Senhor ficou irritadíssimo com as atitudes de Acabe. Só que Deus, ele sempre tem um homem de Deus. Deus sempre levanta um servo dele com autoridade para envergonhar o mal. Aí Elias observa que está tudo correndo bem no reinado de Acabe. Ah, é? É Baal que manda a chuva? É Baal que faz com que a terra produza? É Baal que manda o alimento? Tá bem. Então vamos ver se é mesmo esse Deus que vocês servem, se ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí Elias abre a boca e ele começa a dizer, sabe o quê? Que não, ele fala assim, tão certo. Olha a convicção do profeta Elias. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, eu tenho experiências com ele. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Você está na presença de Deus? Você se acha? A gente sabe, né? Você sabe que você está aí diante de Deus, que você é servo e serva fiel de Deus. Onde é que está a tua autoridade? Por que você não está abrindo a sua boca como o profeta Elias para profetizar? Qual o teu medo de profetizar sobre as situações da sua vida? Por que você não está profetizando na sua casa, não está profetizando na sua vida? Por que você não está profetizando mudança? O profeta Elias estava profetizando mudança naquele reinado. Por quê? Porque o povo desviou completamente de Deus. Então vamos mostrar para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Elias queria abrir os olhos à cegueira daquele povo. Queria curar a cegueira. E eu pergunto para você, por que você não está profetizando? Porque eu não vejo nada acontecer, Sirlene. Eu profetizo e nada vai acontecer, nada está a acontecer. Vai acontecer. Profetiza que vai acontecer. Eu já sempre falo, não é no nosso tempo. Mas a gente está, cada vez que a gente profetiza, nós estamos acumulando créditos nos céus. Escuta o que eu estou falando para você. A palavra em Apocalipse 5, a partir do versículo 7, fala sobre isso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Já viu isso? Que as suas orações, elas estão dentro de uma taça? E você já observou que quando você vai enchendo, uma hora ela vai transbordar? Assim é a nossa petição diante do Senhor. Ela fica acumulada dentro de uma taça. E vai chegar um momento que ela vai transbordar. E Deus vai responder a sua oração. Por isso que você não pode parar de orar em favor desta questão. Você não pode parar de profetizar em favor daquilo que você quer, que você está pedindo há muito tempo para Deus, porque Deus vai fazer. Taças cheias de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
É muito forte a palavra do Senhor. Elias profetizou porque ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso e podia fazer. E ele fala, cuja face eu estou, perante cuja face eu estou. Não vai ter orvalho, não vai ter chuva nesses anos, segundo a minha palavra. É muito, muito forte. Então você vai profetizar, você vai abrir a sua boca e você vai profetizar sobre essa situação. Ainda que você não está vendo nada, mas você vai continuar a profetizar, porque vai acontecer um reboliço, as coisas vão mudar, porque mudou no reinado de Acabe. Acabe nunca imaginava que uma seca dessa ia matar animais, pessoas iam morrer, ia faltar comida, ia faltar mantimento. Só que tem um passado, a palavra fala lá no 18, que muito tempo depois, então já era 3 anos e 6 meses que a palavra conta, nesse período, sem chover. Já viu? Ficar um tempo, vamos dizer 6 meses sem chuva, já dá um resultado negativo. Agora imagina 3 anos, 6 meses. Não tinha. Então, mas Baal não é o Deus da fertilidade? Baal não é o Deus da prosperidade? Onde está Baal? É por isso que eu falo. Sirva a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, porque Deus vai prosperar você. Não duvide no teu coração. O que está no teu coração, Deus vai realizar. O que está dentro de você vai se tornar realidade. Ele vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Tem pessoas aqui que Deus vai prosperar o trabalho das mãos. De você acordar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores. Já viu aquele versículo da palavra de Deus que fala assim? Semeais muito e recolheis pouco? Comeis, porém não vos fartais? Está lá em Ageu 1. Bebeis, porém não vos saciais? Vesti-vos, porém ninguém se aquece? E o que recebe salário recebe num saco furado? O seu dinheiro não dá para fazer nada. Recebe, mas quando recebe, recebe num saco furado. Não rende. Não dá para comprar o que você quer. Não dá para investir naquilo que você quer. O Senhor estava falando com o povo que estava passando por isso. Vocês semeiam. Vocês não são preguiçosos. Mas quando vocês vão recolher, vocês não é como Isaac, que recolhia, plantava 1 e recebia 100. Semeia muito, recolhe pouco. Quando vocês comem, vocês não comem aquilo que vocês querem, porque sempre está faltando alguma coisa. Quando vocês bebem, vocês não ficam saciados. A roupa que vocês têm não é aquilo que vocês gostariam de ter. O calçado que vocês têm, vocês queriam uma coisa melhor. E quando vocês recebem o ganho do mês, é como se vocês recebessem num saco furado. E isso acontece com muita gente que está aqui me ouvindo, que até trabalham, se esforçam, acordam cedo, dormem tarde, cansados, fadigados. E parece que está assim, a vida não vai, né? Não funciona. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele fala na palavra dele que minha é a prata e meu é o ouro. O que significa isso? Que toda riqueza que já passou nessa terra de reis, rainhas, monarcas, tudo que você pensar de gente grande e importante diante dos nossos olhos, essa riqueza ficou. Um dia morreu, mas a riqueza ficou. E Deus está falando para você que Ele domina sobre isso. Ele traz a riqueza, os tesouros escondidos. Eu lembro lá, quando eu tinha meus 14, 15 anos, o pastor da igreja, ele fez uma pintura em cima na parede do fundo do púlpito, e lá tinha esse versículo que eu gostava muito, que era o livro de Isaías 45, que dizia assim: dar-te-ei
os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, o que é um tesouro escondido? Aquilo que ninguém vê. O que é riquezas encobertas? Aquilo que ninguém viu, passou desapercebido, está encoberto ainda. Então, tudo que está escondido, encoberto diante dos seus olhos, Deus está dizendo para você: eu vou dar-te, eu vou entregar-te. Para que Deus vai fazer isso? Para que você reconheça que Ele é o Senhor, o Deus de Israel, e Ele chama pelo teu nome. Por que Deus usou o profeta Elias com tanta autoridade? Para que o povo pudesse enxergar que Deus era o Deus de Israel. No capítulo 18 de 1 Reis fala: muito tempo depois veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. No terceiro ano, já era 3 anos de seca, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora sim, as pessoas vão entender que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu li para você aqui, comecei a ministrar para você aqui, sobre aquele povo que adorava Baal e servia Baal e se cortavam, era o costume deles. Eles se cortavam, cultuando a Baal. E Deus não pede, observa, Deus não pede nada disso. Deus não pede que você se corta, que você se machuque, que você faça sacrifício de tolo. Tem tanta gente fazendo sacrifício de tolo. Tem gente que vai... Agora tá aquela coisa, mata fechada. Até encontra onça, né? Oh, meu Deus. Deus não quer esse tipo de sacrifício, gente. Ah, mas eu um dia fiz um sacrifício e Deus ouviu. Amém. E Deus ouve, né? Às vezes a gente é até tolo, mas pela nossa fé, Deus nos ouve. Mas observa que Deus não pede esse tipo de sacrifício. O que Deus pede? Sacrificar a nossa carne. É a primeira coisa que Deus quer de nós. Sabe? Porque se nós matamos a nossa carne, porque você sabe que é uma milícia entre espírito e carne e espírito. Está sempre a lutar um contra o outro. Por isso, quando a gente faz jejum, é um sacrifício fazer isso, não é? Parar de comer. Ai, porque quem gosta de comer sabe como é. Mas Deus não pede esses sacrifícios de tolo. Deus pede um coração voltado a Ele com sinceridade, porque Deus ama um coração verdadeiro, sincero. Contempla os corações e vê se há, né, vê as intenções do coração e vê se há algum caminho aí que a pessoa realmente é verdadeira ou não. Agora, tem gente que faz sacrifícios de tolo. Vou para a mata fechada, vou para isso. Eu já fui, quando era adolescente, já fui muito para o monte orar a Deus. E já senti muita presença de Deus. Mas se eu também entrar no meu quarto e fechar a porta e orar, eu sinto também a presença de Deus. Por quê? Porque não é o lugar. Não é o lugar. Sabia disso? É a intenção do coração. Porque tem gente que sobe no monte com outras intenções. Tem gente que faz sacrifícios com outras intenções. E isso não vai subir como um aroma suave diante de Deus. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Deus que te dá coisas que você não está à espera. Já me aconteceu muitas das vezes de receber coisas que eu não estava à espera. Oportunidades que eu nunca imaginava. Por quê? Porque são tesouros escondidos. São riquezas encobertas que só Deus pode trazer à tona. Então eu quero dizer para você não desanimar. Porque aonde você está à espera não é daí. Vem de outro lugar que você ainda não viu. Mas que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida? Ele vai. Porque Ele usou o profeta Elias com um propósito. Sabe o quê? Revelar a glória dele para um povo que tinha esquecido do manifestar dele. Vai Acabe, porque darei chuva sobre essa terra. E chuva, vocês sabem. Plantações precisam, animais precisam, nós precisamos. O ser humano pode ficar, vamos dizer assim, até no máximo 4 dias sem beber água, mas depois fica desidratado e você sabe que o corpo precisa funcionar bem. Os nossos órgãos precisam funcionar. Agora, quem derrama a chuva
sobre a terra. Eu estou falando com vocês, eu estou ouvindo a chuva, porque está a chover aqui. Deus, meu filho. Então você não vai desanimar. Você vai abrir a sua boca com autoridade. Porque quando Ezequiel foi levado, né, a gente quando fala de profetização, a gente lembra muito do livro de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel, ele foi levado em visão numa coisa que ele não estava à espera. E tem coisas que Deus vai nos levar que a gente não está à espera. Tem lugares que Deus vai te colocar que você nem sabia, nem imaginava, nem passou no teu entendimento que você ia. Só que a própria mão do Senhor, ela veio sobre Ezequiel e levou o espírito dele, e levou o espírito dele e deixou ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Só que o Senhor, ele foi o próprio Deus, e Deus faz isso conosco. Deus nos coloca em situações que você tem que abrir a sua boca e profetizar. Deus colocou Elias no meio de um povo pagão. E Deus, você vai profetizar, Elias. Você está no meio de um povo como esse aqui, de ossos secos. Tudo seco, tudo morto, sem vida. Mas eu quero mostrar para esse povo que eu sou o Deus da vida. Então Deus pega a mão, a própria mão de Deus pega Ezequiel e põe lá no meio daquele vale sem esperança. E engraçado que Ezequiel fala assim, e me fez andar ao redor deles, e me fez andar. Anda, Ezequiel. Começa a ter visão daquilo que você está vivendo. A gente só profetiza sobre algo quando a gente sabe que a gente precisa daquele algo. É como, eu quero um filho. Eu estou profetizando que eu quero um filho. Que eu vou gerar um filho. Por quê? Porque eu andei no meu cenário e vi no meu cenário que está faltando esse filho. Eu estou profetizando sobre as minhas finanças. Por quê? Porque eu andei nesse cenário e vi que está me faltando condições para pagar as minhas contas e para fazer investimentos. Então, o Senhor, ele faz Ezequiel andar ao redor deles para entender as circunstâncias e o motivo da profetização. Porque tem gente que profetiza por profetizar, sem entender aquilo que de fato que é da parte de Deus. O que você quer de Deus? O que você precisa de Deus? Então, vai andar ao redor deles. E quando ele andou, aí ele entendeu que era muito mais numeroso do que aquilo que ele pensava, porque ele fala nas suas palavras, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então Deus faz uma pergunta, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E foi inteligente a forma de Ezequiel responder, Senhor, Deus, tu sabes, se o Senhor quiser dar vida, o Senhor dá, se o Senhor quiser deixar desse jeito, o Senhor também deixa. E ele fala, profetiza a estes ossos e vai dizer a esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha para o teu problema e fala, ouvi a palavra do Senhor. Você vai voltar a ter vida. O que está seco na sua vida, o que está estéril na sua vida, você vai profetizar e vai passar a ter vida. E ele fez assim como o Senhor o havia orientado. Porque Deus falou, quando você profetizar sobre esses ossos secos, eu vou fazer entrar o meu espírito nesses ossos e eles vão viver. Então tem circunstâncias aí que o Espírito de Deus vai entrar e vai fazer viver. Não tem esperança? Não tem? Mas o Espírito de Deus vai entrar e vai fazer viver. E o mais engraçado que Deus fala, eu vou pôr tendões, eu vou fazer crescer carne, eu vou estender pele e vou depois pôr o meu espírito para que possa viver. Então Deus cuidando nos mínimos detalhes para que tudo no final saia na perfeição dele. Então tem detalhes aí que Deus está tratando, que está precisando a mão de Deus colocar carne, tendões, tudo que você pensar que está faltando, Deus vai colocar. Por quê? Porque Ele quer que viva e que você possa olhar e ver esse grande exército de pé diante de você. Então eu profetizei, segundo me for ordenado. Então Deus está te ordenando, meu filho. Essa palavra para você que está chegando aí, que você está me ouvindo, não é porque calhou de você ouvir, não. Você está ouvindo porque Deus está falando com você.
Então você vai profetizar, você vai ouvir, porque quando ele profetizou, sabe o que a palavra diz? Houve um ruído. Imagina o ruído que foi ossos juntando com ossos. É assustador. Mas eu sempre falo, nem tudo que é assustador vai ser assustador. Até uma mensagem minha que fala assim, nem toda tristeza é para nossa tristeza. Ou seja, nem tudo que acho que é perda é para minha perda. Entendeu? É Deus criando ruídos para quê? Para que esse exército se levante, para que haja vida, para que o espírito dele trabalhe. Só que quando ele ouviu e aconteceu toda aquela cena e cresceram carnes, tendões, ossos se juntou com osso, só que faltava uma coisa, o espírito. Aí Deus falou assim, agora você vai profetizar ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e você vai dizer, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Dos 4 ventos, dos 4 cantos. Ou o globo terrestre, imagina uma mão e imagina um globo terrestre nessa mão. Sabe o que é isso? Domínio sobre tudo, sobre todos. E quando ele manda, vem dos 4 cantos, dos 4 ventos. Eu profetizei como ele me ordenou, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé. Tudo que está morto, Deus está dizendo para você, vai se pôr de pé como um exército. Tudo que está seco como esses ossos vai passar a ter vida, porque há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Vai lá, Elias, e vai se apresentar aquele que se chama Acabe. E Elias foi e fez. Quando Acabe viu aquilo, viu Elias, ele falou assim, és tu o perturbador de Israel? E Elias respondeu logo, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor, você seguiu os Balaíns. Mas agora, Acabe, faz-me um favor. Manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Como? Sim, manda juntar. Vai lá, ajunta todos no Monte Carmelo. Também leva os 450 profetas de Baal. Ah, não esqueças também. Os 400 profetas dos postes ídolos que comem da mesa da sua esposa Jezabel. Vai lá para o Monte Carmelo. Autoridade de Deus. E Acabe, olha, o interessante é que Acabe era um desviado, mas sabia que Deus usava Elias. Aí, quando lá chegaram, Elias faz uma pergunta. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Aí o povo nada responde. E nós somos assim. Estamos sempre a cochear entre 2 pensamentos. Deus vai fazer, Deus não vai fazer. Deus vai me dar, Deus não vai me dar. Deus tem poder, Deus não tem poder. Sabia disso? Quando a gente duvidamos daquilo que um dia Ele te prometeu, você está cocheando entre 2 pensamentos? Não faças isso. Mantenha-se firme. Deus fez a promessa. Ele vai cumprir. Ele é fiel em suas palavras. Aí eles fizeram lá um altar, dividiu os novilhos em pedaços, colocaram lenha, mas não meteram fogo, porque Elias queria provar que quem era o Deus do fogo era o Deus que ele servia. Aí eles fazem tudo isso e começam a invocar o Deus deles. A palavra diz que eles foram de manhã até o meio-dia e não houve nenhuma resposta. Sabe por quê? Não vai haver resposta. Não adianta você buscar em outro lado. Não adianta. Não vai haver resposta. Só haverá resposta quando você buscar o Deus verdadeiro. Aí Elias, na zombaria, olha para eles e fala assim, não, mas faz o seguinte, vai, clama mais alto. Sabe que ele é Deus, ele é muito ocupado.
Ele pode estar meditando, ele pode estar viajando, ele pode estar atendendo às necessidades de outras pessoas, ou às vezes ele pode estar até dormindo. E acontece que se você clamar mais alto, ele pode se despertar. Mas nada dele responder. Passou meio-dia. Eles começaram a oferecer oferta de manjares, mas não tinha resposta. Não tinha atenção alguma. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, o Deus vivo, é o Deus de Israel, é o teu Deus. Ele é o Deus que ouve a tua oração, o teu clamor, Ele vê os teus gemidos, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê as suas questões. O Deus de Israel é o Senhor, teu Deus. Elias então vai restaurar o altar. O altar estava em ruínas, o altar do Senhor estava em ruínas. Ele então pega 12 pedras simbolizando as tribos dos filhos de Jacó, que são 12. Ele edifica o altar ao Senhor, porque a gente tem que edificar o nosso altar todos os dias diante do Senhor. A gente tem que tirar as cinzas, a gente não pode deixar o altar em ruínas, porque Deus mandará fogo. Só que ele era desafiador. Não, eu vou fazer além. Ele edifica o altar, ele faz um rego em redor do altar, um buraco, um rego, em toda a volta. E ele vai lá, pega o novilho, põe a lenha, põe o novilho em cima da lenha, em pedaços. Enche de água, quanto mais encher, 4 cântaros, foi derramando sobre o holocausto, tudo encharcado. Porque Deus trabalha mesmo, Deus no limite, é isso. Manda mais água, molha tudo. Porque Deus é vivo. E assim fizeram. Fizeram uma vez, 2 vezes, encheram de água. Não, mais, terceira vez. A água corria ao redor do altar, ele encheu de tal forma que a água ficou... O rego estava cheio de água, as lenhas estavam todas encharcadas. Porque ele sabia que Deus não deixaria envergonhado. Você acha que Deus vai te deixar envergonhado? Deus não deixará você envergonhado. Qual a sua questão hoje? Qual a sua preocupação? Deus está falando para você, eu não te deixarei envergonhado. Lembro de uma senhora que ela estava passando por uma questão financeira e ela precisava daquele montante para pagar um cheque que ela investiu na igreja, na obra do Senhor. E vencia, sabe o quê? Naquele dia. Porque Deus vai no nosso limite. E ela, o que ela foi fazer? Ela foi pedir a alguém? Não. Ela ligou para alguém? Não. Ela foi para a igreja, ajoelhou e foi falar com Deus. Passado algumas horas, ela recebe um telefonema de uma pessoa que estava fora do Brasil, no exterior, e falou assim: irmã, eu estou te ligando porque eu senti de Deus de te abençoar com certa quantia. E lá, adivinha a quantia que era? Era quantia para ela pagar aquele cheque que ainda sobrou para abençoar a vida dela. É isso que Deus faz. Um cântaro é pouco, 2 cântaros são poucos, 4, primeira vez, segunda vez, não, molha mais, vai lá, fizeram pela terceira vez. Por quê? Porque eu quero operar, é um milagre. Coisas naturais pertencem a você, mas o sobrenatural pertence a mim. Então, Elias, com a autoridade do Espírito Santo, ele vai orar a Deus e ele fala: ó Senhor, Deus de Abraão, lembra? Você lembra? Lembra a aliança que você fez com Deus? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele não fez por ele, segundo a palavra. Então você vai estar fazendo segundo a palavra de Deus. Você está obedecendo segundo a palavra, você está profetizando segundo a palavra. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este
povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Quando eu recebi o diagnóstico que eu não podia engravidar, e mesmo que eu tentasse, eu tinha 0,01% de chance de engravidar, e meu marido falou assim, desiste disso. E eu falei assim, não. Sabe por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Aqui você vê Elias falando dessa forma. Para o quê? Que todos vejam que tu és o Senhor. É isso que eu disse para o Alfredo. Eu vou gerar para que você veja que Deus é o Senhor na minha vida. Pode desafiar esses adoradores de Baal. Pode desafiar essas pessoas que estão aí na sua frente. Deus está falando, pode desafiar. Desafia. Estão desacreditando? Desafia. Porque eu não vou te deixar envergonhado. Pode desafiar, Deus está falando, desafia. Você, uma pessoa que falou assim, eu vou fazer isso e isso, e vou abrir isso, e vou lá, e a pessoa do teu lado, ela falou assim, você vai fazer isso? Você vai fazer o quê? Você vai ser envergonhado, você vai ser endividado. Deus está falando para você, pode fazer isso, desafia, porque eu vou honrar a sua fé. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, que a ti fizeste retroceder o coração deles. A palavra diz assim, que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Tu sabia o que Deus está falando com você? Gente, a mensagem é muito forte. Você não está entendendo. Eu, quando prego a palavra de Deus aqui, parece que eu nem vejo a minha boca. Não vejo a Sirlene. Não sei se você está percebendo. Eu, às vezes, estou falando aqui, eu sinto mesmo o Espírito Santo movimentar a minha boca. A palavra é muito forte para você. É Deus falando para você. Eu vou realizar o impossível. Porque isso aqui era impossível. Como é que acontece? Deus manda fogo, consome o holocausto, a lenha, tudo encharcado. Até as pedras foram consumidas. Pedra, gente. Até a terra que estava lá ainda lambeu a água que estava no rego. Secou tudo, consumiu tudo. Aí o povo, quando viu aquilo, porque vai ser o que vai acontecer, quando eles olharem e falar, gente, como é possível? Como é que ela prosperou assim? Como é que essa porta abriu para ela? Como é que ela fez isso? Como é que ele conseguiu entrar aí? O povo ficou assim, abismado. Aí o que eles fazem? Caiu de rosto em terra e disse, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ai, Senhor, é isso. É isso que Deus está falando para você. É uma mensagem preciosa para você. Quentinha. Eu estava orando ali e Deus, eu abri a palavra e Deus falou, hoje você vai falar sobre Elias, o profeta do fogo. Porque eu tenho fogo para derramar. Eu tenho coisas para fazer na vida dos meus filhos. Eu tenho, esse ano, escuta o que eu estou falando, temos um mês para acabar. Tem pessoas aqui que vão estar realizadas esse mês. Porque está entendendo a mensagem, está ganhando coragem. Tem pessoas aqui que Deus está dando coragem, como Deus deu ao profeta Elias. Está desafiando você, está menosprezando a sua fé, está desacreditando o seu Deus, faz mal não. Deixa estar, só ajunta eles no Monte Carmelo, deixa eles assistirem o que Deus vai fazer na sua vida. É uma palavra profética para você. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém, gente? Vai direto no canal, tá? Eu ainda vou mandar pelo WhatsApp para algumas pessoas que eu sei que não tem o canal, mas tem muita gente que já tem e pode ir diretamente. Então é escusado eu estar enviando para o WhatsApp, tá? Então vamos largar de preguiça. Se você tem interesse em ouvir a palavra de Deus através da minha vida, pode ir diretamente no canal que lá eu estou postando os vídeos, tá? Deus abençoe sua vida. Amém.